E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais uma aula, né? Dentre tantas outras que vocês já tiveram a oportunidade de aprender muito aqui nesse canal. Sejam todos muito bem-vindos, um canal recheado de vídeos bons, intuitivos, né? Que com certeza está agregando valor ao seu conhecimento aí, tá? É um dos maiores canais da lógica do preço aqui no Brasil. Tem muitos vídeos aí, muito mais de 200 vídeos. E estamos chegando aí nos 10 mil inscritos no canal. Então dá aquela forcinha, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like e ativa o sino de notificações para que o YouTube possa notificar você toda vez que sair vídeo novo aqui no canal, tá bom? Pessoal, eu vou fazer um vídeo especial com entradas e explicações quando nós batermos a meta aí de 10 mil inscritos, tá? Tá quase lá. Assim que chegar nos 10 mil inscritos, a gente vai fazer um vídeo especial aí com várias e várias entradas, várias explicações, tá? Eu vou fazer um vídeo mais ou menos meia hora, 40 minutos, talvez até uma hora de vídeo, né? Fazendo entradas e explicando o motivo de cada uma delas, né? Para você poder aprender todos os conceitos que eu trabalho na lógica do preço aí, tá? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva para a gente poder chegar nesses 10 mil inscritos aí. Convida seus vizinhos, seus amigos e vamos lá bater essa meta de 10 mil inscritos no canal, tá? Galera, é o seguinte, eu vou fazer um vídeo hoje a pedido de um aluno / seguidor, né? E ele pediu o seguinte, fazer um vídeo sobre retorno ao comando, né? Na verdade, esse pedido não foi só de uma pessoa, mas o último que eu li foi esse. Então eu estava meio sem ideia para vídeo, falei, eu vou dar uma lida aqui e ver o que está acontecendo, né? Já que muitas pessoas pedem muitas coisas ao mesmo tempo, às vezes a gente fica confuso. E eu achei interessante fazer esse vídeo aqui. Vou fazer um vídeo sobre retorno ao comando. Mas antes de fazer o vídeo sobre retorno ao comando, primeiro eu quero que vocês entendam o que vem a ser o comando, né? Muita gente confunde comando com final de taxa única. O que vem a ser um comando, pessoal? Comando de alta é quando nós temos uma vela, se é de alta tem que ser na cor verde, tá? Uma vela na cor verde, ok? E a abertura dessa vela, ela não tem pavio, perfeito? É diferente de um final de taxa, que também é um comando, mas é diferente. Pode ver que são peças diferentes, né? São velas diferentes. Uma não tem pavio na sua abertura, a outra não tem pavio no seu fechamento. São peças diferentes, são velas diferentes. Então, o comando em si, ele não tem pavio na sua abertura, tá legal? Então, a vela original, comando mesmo, comando único, é sem pavio na abertura, tá? Mas o que vem a ser um retorno ao comando? Eu vou explicar para vocês aqui agora o que vem a ser o retorno ao comando, ok? Vamos lá. Nós temos aqui uma tendência de alta, né? Temos uma tendência de alta. Eu estou desenhando assim, mas pode ter vela vermelha no meio também, tá, pessoal? Não significa que tem que ser só vela verde, não, tá? Então vem a tendência de baixa, ok? Agora eu vou desenhar aqui os pavios, né? Desenhando aqui os pavios. Eu não sou muito bom desenhista, mas é só para vocês entenderem aqui o conceito que eu quero passar para vocês, tá bom? Então aqui nós temos um comando, ó. Esta vela aqui é um comando. Então vamos lá, vamos deixar as outras velas com pavios, né? E a gente vai fazer o seguinte, o que vem a ser o retorno ao comando? Temos aqui a tendência de baixa, né? Temos a tendência de baixa com seus respectivos pavios. E eu vou fazer essa quarta vela também como um comando, tá? Vou desenhar um pavio apenas no seu fechamento aqui, ó, ok? Então aqui também tem pavio, né? É uma vela comum. E o preço continuou descendo. O preço continuou descendo e veio, né? E teve mais pavios aqui, tá certo?
E aí veio a reviravolta. O mercado resolveu subir novamente. Certo? Então o que aconteceu aqui, pessoal? Nós temos, tem um pavio aqui, tá? Tem que deixar um pavio aqui. O que aconteceu aqui? Nós temos aqui o nosso comando de alta. Perfeito? Nós temos o nosso comando de alta. Marcação ela é feita aqui na abertura, ó. Marcação é feita na abertura, certo? Então nós temos aqui a nossa marcação na abertura do comando. Perfeito? Ok, então vamos lá. Fizemos a nossa marcação aqui na abertura do comando. O preço desceu, né? E depois ele resolveu subir de novo, formando uma nova tendência. Olha aqui, ó. Tava de alta, né? Tava de alta. Depois o preço escorregou e agora está formando uma nova tendência, tá bom? Então presta atenção para vocês verem aí, tá? Então o que está acontecendo aqui, tá? Esta vela, após uma nova tendência de alta, esta vela adentrou o nosso comando. Ela voltou, rompeu aqui, ó, a abertura do comando, que também é uma taxa dividida com a vela anterior, né? É um comando com taxa dividida formadas com as duas velas, com o comando mais a vela anterior. Então foi rompida a nossa taxa dividida e esta vela, ela adentrou, ela voltou para o comando, correto? Se ela voltou para o comando, eu tenho algum tipo de ação aqui. O comando ele é muito forte para dar segmento, né? Para dar continuação no movimento aqui de alta. Ele é muito forte para dar continuação aqui, ó. Só que não é só porque essa vela voltou aqui para dentro do comando que eu vou pegar uma continuação no movimento. Não é só por isso, tá? Tem algumas coisas que tem que ser observadas. É conteúdo de mentoria que eu estou passando para vocês, ok? O que vem a ser um retorno ao comando? Vamos lá, pessoal. Esta vela, ela rompeu a nossa taxa dividida, né? Essa vela aqui, ela rompeu a nossa taxa dividida, perfeito? E aí o que aconteceu aqui? Formou-se uma nova tendência de alta. Uma nova tendência de alta. Eu não costumo usar macro lote não, tá, pessoal? Eu uso a tendência atual, tá joia? Esse negócio de macro lote, isso aí é mais para quem faz Forex, para quem faz B3 ou outros tipos de mercado. Opções binárias não precisa disso. Ou então quem faz o price action, né, pessoal? Mas eu não utilizo não, eu uso a tendência atual, tá? Formou 3, 4 velas grandes, para mim já é uma tendência atualizada, ok? Eu esqueço isso daqui e vou trabalhar a minha região atual, desde que as velas sejam grandes, tá? Não pode ser 4 velas pequenas também não, porque aí fica meio brabo, né? Vamos lá, pessoal. O que interessa para nós aqui? O retorno ao comando. Essa vela retornou para o nosso comando. Tá, mas e aí, professor? O que eu devo fazer agora? Agora você vai fazer algumas observações. Toda vela que rompe uma região, pessoal, toda vela que rompe uma região, ela tem que ter alguns critérios, seguir alguns critérios para ter continuação do movimento aqui, ó. Ela tem que ter alguns critérios, correto? Que critérios são esses? Toda vela que rompe uma região, prestem atenção, tá? Toda vela que rompe uma região, ela tem que estar seguida de uma tendência. Deixa eu apagar aqui. Ela tem que estar seguida de uma tendência. Ela tem que deixar um pavio de futuro. Ela tem que romper 30% ou mais do seu corpo. Não é juntando corpo e pavio não, tá, pessoal? É somente o corpo. E ela tem também que seguir o seguinte critério. Esse corpo e esse pavio, lá no passado do gráfico, eles não podem estar travados em nada. Aqui, ó, essa região aqui, ó, essa nova alta aqui, ó. Se essa nova alta tiver travada ou o corpo ou o pavio lá no passado do gráfico, a gente pode tomar um loss aqui, ó. Nós podemos tomar um loss. Podemos tomar um loss aqui, ó. Tá certo?
Para que isso não aconteça, é necessário que estejamos a favor de uma tendência, a vela que rompeu deixe um pavio de futuro, rompe 30% do corpo ou mais, e ainda esta região aqui de corpo e pavio, de fechamento, não estejam travadas lá atrás. Aí sim nós podemos fazer a nossa entrada de continuação do movimento. Então a vela tem que nascer numa certa distância, ela tem que tocar na abertura do meu comando aqui atrás, ó. Tocou na abertura do comando e aí tende a respeitar o movimento. Ok? Tende a respeitar o movimento. A nossa entrada seria basicamente a nossa entrada seria basicamente aqui, ó. Ok? Basicamente aqui, porque é na abertura de um comando que nós pegamos as nossas entradas, tá? Ok, então, pessoal. Então, o preço tem que seguir esses critérios aí, tá? A vela, para ela voltar para um comando, ela tem que seguir alguns critérios. Ela tem que estar a favor de uma tendência, deixar um pavio de futuro, romper 30% do corpo ou mais. Esse corpo e esse pavio não podem estar travados em nada lá no passado do gráfico, porque pode nos dar o loss aqui atrás, ó. Ou aqui na frente, na verdade, né? Perfeito, pessoal? Então, basicamente isso daí. Acabei apagando tudo, mas não tem problema não. Faço aqui a parte de baixo agora, né? Então, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos devagar aqui agora. Nós temos aqui uma tendência de baixa, né? E depois o preço resolveu subir. E aí resolveu voltar de novo, fazendo uma tendência de baixa novamente, tá? Então o que nós temos aqui, pessoal? Veja bem, tá? Prestem atenção. Nós temos aqui, ó. Nós temos esta vela aqui como um comando, né? E as outras como velas comuns. Eu não vou nem desenhar muito bem os pavios para não atrasar a aula, tá? Já era para estar explicando, mas acabei apagando ali, que eu não tenho muita intimidade com essa ferramenta, né? E a gente tem aqui, ó, os pavios dessas velas comuns aqui, né? As velas de alta, tá? Veja bem aí, ó. Ok? E aí temos os pavios também dessas velas vermelhas. São velas normais. Não precisa ser um comando, tá? Pode ser uma vela vermelha normal. Uma vela normal pode ter pavio dos dois lados aqui, ó. Ok? Só que o que eu estou enxergando aqui, pessoal? Nós temos um comando de baixa aqui, ó. A marcação no comando é feita na abertura. Correto? A marcação de um comando é feita na abertura. Dessa vez é um comando de baixa. A vela voltou para o comando, tá? Voltou para o comando. Perfeito? Pode ser uma vela comum, pode ter pavio dos dois lados aqui. Marcação no comando, tá? Então, como eu falei para vocês aquela hora, toda vela que rompe uma região, ela tem alguns critérios para serem seguidos, tá? Toda vez que uma vela rompe uma região, esta vela tem que estar seguida de uma tendência. Esta vela tem que deixar um pavio de futuro para ser buscado. Esta vela tem que romper 30% do seu corpo ou mais. Esta vela, no corpo e no pavio, aqui, ó, bem no corpo e também no pavio, aqui no corpo e aqui no pavio, ó. Lá no passado do gráfico, não pode ter defesa travando nem o corpo e nem o pavio. Se não tiver defesa, aí nós podemos fazer a nossa operação, né, de venda aqui na região. Ó, o preço vai nascer aqui, vai tocar na abertura do meu comando e pode continuar o seu movimento tranquilamente, tá? A nossa entrada seria aqui mesmo, ó, bem na região de abertura do comando. Por que eu faço isso, pessoal? Porque, olha, toda vez que uma vela rompe uma região,
o que que eu observo? Se ela está a favor de uma tendência, se ela realmente adentrou o comando, ela voltou para o comando, se ela realmente rompeu 30% do seu corpo ou mais, se ela deixou um pavio de futuro para ser buscado, né? E se esse pavio ou corpo aqui, ó, não estão travados lá no passado do gráfico. Anotem aí, pessoal, são quatro critérios para você pegar uma continuação em um retorno ao comando. Tá certo? Não é simplesmente chegar e pegar, não. Existem os critérios também, porque muitas vezes nós temos aqui, ó, um travamento nesse corpo ou nesse pavio e simplesmente o preço reverte e você não sabe o que aconteceu. Mas não voltou para o comando, não teve a conexão de uma vela com o comando, por que não continuou? Foi porque a vela anterior travou em alguma região do passado do gráfico. É o que eu falo para vocês e bato na tecla. O gráfico, as velas, elas não revertem sozinhas. Elas não revertem à toa, tá? Cada vela que reverte é porque ela realmente travou em alguma coisa. Cada vela que reverte, ela terminou acima ou abaixo de alguma coisa. São defesas. São os próprios padrões que o gráfico nos oferece aqui na lógica do preço, que acabam servindo de defesas também. Os mesmos que nos dão as vitórias, também nos dão a loss. Tá certo? Então é basicamente isso aqui, o retorno ao comando. A vela não pode estar travada lá no passado do gráfico para a gente poder fazer a continuação do movimento. E não tomar loss aqui, ó. Tá bom? Então basicamente isso daí. Agora a gente vai para o gráfico, né, pessoal? Só explicar aqui no desenho fica muito fácil, né? Só explicar no desenho fica muito fácil, então a gente vai para o gráfico, né? E vamos analisar juntos esse cenário aqui, tá? Olha só, pessoal, o que nós temos aqui, ó. Vejam bem, tá? Nós temos aqui um comando. Eu vou marcar com a linha do gráfico. Tá? Deixa eu apagar todas as linhas anteriores aqui. Eu vou marcar com a linha do gráfico. E vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Nós temos esse comando. Esse comando aqui, tá? Temos um comando de alta. Perfeito? Tá certo, pessoal? Ok. Então o que está acontecendo aqui, ó? Deixa eu desenhar para ficar melhor para vocês, tá? Veja bem. Veja bem o que está acontecendo aqui. Nós temos aqui esse comando, né? Esse comando de alta. Esse comando teve o seu retorno aqui na frente, mas esta vela que rompeu, ela não teve continuação. Por que ela não teve continuação? Se ela adentrou, se ela voltou para o comando. São várias coisas aqui, né? Como eu falei lá no desenho, pessoal, toda vela que rompe uma região, ela tem que estar seguida de uma tendência. Opa! Não tem tendência? Não tem. Se não tem tendência, nada é feito. Perfeito? Ela tem que romper 30%. Ixi, não rompeu também não, pessoal. São dois critérios que faltaram aqui para esse retorno ao comando. Às vezes acontece de continuar? Sim, às vezes acontece, mas por outros motivos, tá? Então essa vela não está a favor de uma tendência, está muito contra a tendência, na verdade, tá? Está muito contra a tendência atual, né? Ela voltou para esse comando aqui, ó, mas não deu continuação. Por quê? Porque ela não tem uma tendência por trás dela, não rompeu 30% do corpo, né? Essa vela vermelha deu gap de baixa, né? O único critério que foi respeitado aqui foi ela ter deixado o pavio de continuação do movimento, mas não resolveu nada, porque ela não rompeu nem 5%. De mais a mais, podemos até ver aqui, deixa eu tirar essa dúvida. Deixa eu ver se esse pavio travou em alguma região, ou se esse corpo travou em alguma região. Não, aqui não travou. Aqui não travou. Vamos ver aqui. Pronto, olha aí, ó. Pronto. O corpo dela está travado no doji, tá, pessoal? Então é... corpo de vela travado em doji dá reversão, pessoal. Não tem como escapar, tá? A vela realmente, ela adentrou o comando aqui, ó, mas não deu continuação porque tem seus motivos. É a lógica do preço, tá? E são vários motivos, tá? Primeiro, esta vela aqui,
esta vela que voltou para o comando, ela não está seguida de uma tendência. Muito pelo contrário, ela está contra essa tendência atual aqui, ó. E aí deu duas velas só, voltou para o comando, acabou revertendo o preço. Por quê? Porque deu gap. Tem um gap de baixa aqui, ó. O preço terminou acima da minha marcação, mas quando a vela nasceu, já nasceu abaixo. Deu gap de baixa, né? Já é um critério para eu não fazer a entrada. O corpo terminou travado no doji, o que já causaria uma reversão aqui, tá certo? E aqui não teria entrada. Ah, mas é um retorno ao comando, mas não teria entrada. Essa vela teria que romper mais, ela teria que estar seguida de uma tendência, né? Correto? Conforme eu ensinei lá no desenho, tá? Só que é o seguinte, mais para frente um pouquinho, nós temos essa vela aqui, ó. Temos esta vela, perfeito? Opa, a vela está seguida de uma tendência. Ih, rapaz, ela deixou um pavio para ser seguido aqui, né? Pavio de futuro, tá? Daí ela rompeu 30% ou mais do seu corpo. As duas primeiras velas não tocaram na marcação, mas a terceira veio e tocou. E retraiu. A favor do comando, a favor do retorno ao comando. Ah, professor, mas não tem que pegar a próxima vela aqui, não? Não necessariamente, tá, pessoal? Não necessariamente. Mas é sempre bom pegar a favor da tendência atual. Qual que é a tendência atual? É de alta. É de alta. Então, formou 4 ou 5 velas grandes, já é uma tendência de alta. A vela que rompeu, ela seguiu todos os critérios. Ela está a favor de uma tendência, ela rompeu 30%, ela deixou um pavio para ser buscado. Como não foi a próxima vela que tocou aqui, eu nem preciso olhar o passado se está travado ou não. Nem preciso olhar, parece que travou, mas deixa eu dar uma confirmada aqui. Ó, travou, tá? Mas eu não teria entrada para esta vela aqui, ó. Eu não teria entrada. Ainda bem que ela não tocou na marcação, tá? Porque travou o pavio nesse primeiro registro aqui, ó. Travou pavio com pavio, é passível de reversão. Porém, a tendência fez o preço caminhar. Por quê? Porque esse travamento, na verdade, ele foi um falso travamento. Como assim, professor? Dá uma olhada aqui, ó. Olha o gap. Então aqui foi um falso travamento. Não confiem em travamento onde tem gap, tá, pessoal? Por isso que essa vela rompeu. Eu não entraria nela mesmo que tivesse que reverter aqui, porque estamos a favor de uma tendência. Travamento de pavio com pavio, na maioria das vezes, não funciona contra a tendência. Ainda deu gap aqui na abertura, né? E aí o preço foi embora, mas na primeira oportunidade que ele teve, a vela nasceu longe para buscar a região. Nasceu longe e veio buscar a região na abertura do nosso comando e foi embora. Tanto é que a próxima vela veio aqui, travou em alguma coisa do passado do gráfico e depois o preço resolveu reverter e foi embora, tá? Ok, pessoal, aqui é o retorno ao comando de alta. Tá, mas e o retorno ao comando de baixa? Vamos lá. Esta vela aqui, ó. Esta vela, ela adentrou esse comando aqui. Correto? Nós temos um comando. Podemos ver que ela voltou para dentro do comando. Tá, mas e daí? Se ela voltou para dentro do comando, o que eu faço agora? Ela não está seguida de uma tendência, porque a tendência principal aqui está de alta. Então ela não está seguida de uma tendência. Sim, ela deixou um pavio de futuro, ok. Mas ela não rompeu 30%. E ainda, para piorar a situação, ela deu um gap de alta gigantesco, né, pessoal? Fechou aqui embaixo e abriu lá em cima. Aí não tem quem segura. Então, o retorno ao comando, nem sempre ele vai ser bonitinho. Nem sempre nós podemos pegar operações quando adentrar um comando. Nem sempre. Tá joia? Então vamos ficar ligados nisso daí, porque tem muitos critérios escondidos do YouTube que os professores não passam para vocês, né? Mas eu estou passando aqui. É um conteúdo de mentoria. Quem é mentorado sabe disso, gente.
Quem é mentorado sabe que eu não estou mentindo não, isso aqui é conteúdo de mentoria mesmo, tá? E aí o que acontece? Retorno ao comando, retornou para o comando de baixa, mas não deu sequência, por vários critérios. Faltou vários critérios aqui, né? É o que eu falei para vocês aí no começo da aula e lá no desenho. Toda vela que rompe uma região, ela teria que estar seguida de uma tendência aqui, mas não está, né? Ela teria que romper 30% do corpo e não rompeu. Ela teria, deixou o pavio que está certinho, né? Mas aí deu o gap de alta e ainda não sei se o corpo ou o pavio está travado em alguma região. Vamos verificar? Deixa eu começar pelo pavio aqui. Ah, pronto. Pronto. O pavio teve uma transferência com o próprio comando de baixa. Ele travou no comando de baixa. Perfeito? Travou o pavio no comando de baixa. Agora eu vou dar uma olhadinha nesse corpo para ver se ele está travado em alguma coisa lá, ou se ele terminou acima de alguma região, né? Pronto, aqui ó. Olha o corpo da vela que adentrou esse comando, terminou acima desse lote aqui ó. Não invadiu o lote. Ok? Então deu gap de alta e o preço resolveu continuar o seu trajeto. Beleza? Às vezes vai dar bom mesmo contra a tendência? Vai, pode ser que sim. Tivemos um caso aqui agora, mas eu não pego esses tipos de entrada aqui não. Olha aqui ó. Deu um travamento aqui na verdade, né? Não foi. Não chegou a romper não, né? Tá certo, tem um travamento aqui. Isso, não foi bem um rompimento. Eu pensei que essa vela aqui tivesse rompido o comando aqui, mas não rompeu não. Quando deu gap de baixa, deu sequência. Esta vela aqui, ó, é outro comando. Esta rompeu. Não deu sequência, por vários motivos, né? Aqui não é uma tendência tão boa assim para pegar retorno ao comando, tá? Então terminou como um doji. Às vezes se você pegasse, né, com margem um pouquinho aqui em cima, ó, tá? Mas o ideal também, eu vou explicar para vocês. O ideal, quando essa vela rompeu aqui, ó, ela rompeu e voltou para o comando. Ela tem algumas limitações aqui? Tem. Ela tem algumas limitações. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ó, se essa vela aqui for a segunda do movimento, a primeira do movimento, aqui teria que reverter, ó. Não estou falando que é, daqui a pouco a gente confere, tá? Mas ela travou no corpo, de qualquer forma ela travou num corpo de vela. Então não teríamos continuação aqui, tá? Deixa eu ver o pavio, o que aconteceu com o pavio, se ele travou ou não em algum... Aqui, ó, de novo. Olha aí, ó. O pavio também está travado. Numa defesa de reversão, gente. Isso aqui é uma defesa. Defesa de reversão, posicionamentos. Nós temos os posicionamentos e também temos as defesas desses posicionamentos. Essa vela tinha tudo para reverter o preço. Só que é o seguinte, quando a vela rompe o nosso comando e volta para dentro dele, as próximas velas ou a próxima tem que tocar aqui, ó, na abertura do comando. É a região mais forte, tá? Para poder pegar a continuação do movimento. Tem que tocar lá em cima, ó. Tem que tocar aqui, ó. Perfeito? No comando, tá? Se não tocar no comando, nada feito, porque ela pode terminar verde aqui ainda. Pelas defesas, ela pode terminar verde aqui ainda. Mesmo deixando um pequeno pavio, caso não toque lá em cima. E se tocar, foi mais na sorte do que qualquer coisa. Por quê? Porque tem defesa nesse corpo, está travado num corpo de vela aqui atrás, ó, e tem defesa nesse pavio que está travado em outro corpo de vela aqui atrás. Travou, pessoal, é defesa. Pode continuar o movimento, como pode reverter. Tudo vai depender do cenário que tiver na ativa aqui, tá? Basicamente isso daí. Então, retorno ao comando tem que tomar muito cuidado, ok? Deixa eu procurar aqui no passado do gráfico, ver se tem mais alguma operação para a gente poder analisar, só para finalizar a aula. Isso geralmente acontece, esses padrões, né? Esse padrão acontece geralmente quando nós temos topos e fundos, tá? Quando nós temos topos e fundos, geralmente acontece, e comandos também, né?
geralmente acontece esses padrões aí, tá? Mas não é todo o retorno ao comando que vamos ter sucesso. Não é. Beleza? Porque vai depender muito de tendência, vai depender dos critérios que eu estou passando para vocês. Eu estou achando vários comandos aqui, mas não estou achando mais retorno ao comando, tá? Tem um comando aqui, não teve retorno. Tem um comando aqui. Aqui, ó. Mas está contra a tendência aqui. Não tem tendência, mas é um retorno ao comando, ó. Vou colocar a minha marcação aqui. Ó. Tem um comando aqui. Ok? O preço regressou para o comando, mas ele não tem uma tendência por trás dele. Não rompeu 30%, né? Certamente corpo e pavio não estão travados, né? Ou estão? Não, não estão. Aqui não travou, não. E o corpo? Também não travou, não. Possivelmente, tá? Com relação ao retorno ao comando, não teria entrada aqui, mas tem rompimento de primeiro registro. Como assim, professor? Olha aqui, ó. Esta vela aqui, após uma reversão, ela deixou um primeiro registro, tá? E rompeu milimetricamente, mas rompeu. Rompeu esse paviozinho aqui, ó. Daqui para cima é compra, tá, pessoal? Então, por isso que deve ter acontecido essa continuação do movimento. Não foi tanto pelo comando, né? Mesmo assim, ela tocou na abertura do comando, ó. Ela tocou na abertura do comando, tá? Esta vela não tem nada por trás dela aqui, não tem nenhuma tendência. Não tem nenhuma tendência, então eu não pegaria essa entrada como continuação a favor do comando. Ela não rompeu 30% do corpo, né? Se bem que nem o corpo e nem o pavio tiveram travamentos, não. Houve um rompimento, um pequeno rompimento, tá? Então, continuou aí, mas aí possivelmente pode ter sido por causa desse registro aqui, ó. Tá joia? Ou então outra coisa lá para trás, né, pessoal? Ou então algum comando lá de trás, alguma outra coisa lá para trás, tá? Ok, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui para finalizar a aula mais um comando, ou de alta ou de baixa, onde nós tivemos o retorno, né? Ó, tem comando para todo lado, ó. Comando de baixa, o retorno veio cá na frente, mas rompeu demais. Aí, ó, tem gap também, né? Então não vai adiantar. Tem outro comando aqui, é uma região com muitos gaps aqui, né? Comando de baixa. Comando de baixa, depois essa vela adentrou o comando, essa vela adentrou o comando, e então gap, tá horroroso essa região aqui, tá, pessoal? Tá bem feia mesmo, não dá para operar aqui não, e nem para explicar também, né? Deixa eu pegar mais um comando aqui para a gente poder finalizar a aula. Mais um comando que nós tivemos ou win ou loss, tá? Vamos ver aqui o que pode ter acontecido, né? Tem um comando aqui, houve esse falso rompimento, também não é interessante. Então acho que vamos ficar com aquelas explicações lá mesmo, tá? Eu acho que vamos ter que ficar com aquelas explicações lá mesmo, vamos ver aqui. Tem um comando aqui, adentrou aqui na frente, a vela retornou para o comando, tem um comando de baixa. Então bagunçou. Ó, tem um comando de baixo aqui. Gente, é o seguinte. Tem alguns outros critérios que a gente pode estar pegando também, tá? Por exemplo, tá? Veja bem. Eu sigo a linha de raciocínio que é o seguinte. Eu não fico preso apenas a padrão. Eu vejo o que está acontecendo no gráfico, para eu definir se há possibilidade de pegar a continuação do movimento ou não. O que nós temos aqui? Deixa eu apagar essa linha para poder a gente fazer certinho aqui. O que nós temos aqui? Ó? Nós temos um comando de alta. Prestem atenção, tá? Prestem atenção. Nós temos, aliás, um comando de baixa, desculpa, tá? Temos um comando de baixa. Temos um comando de baixa, houve esse falso rompimento, possivelmente porque essas velas travaram em alguma coisa lá para trás, pode ser nesses pavios aqui, deixa só eu tirar a dúvida aqui, se foi nesses pavios, aí ó, travou no doji,
Não tem escapatória, tá, pessoal? Travou no pavio do doji, ó. Tem vídeo aqui no canal sobre doji, tá? Quem quiser ver o vídeo sobre doji, tem isso aqui, ó. Travou no doji é reversão. Perfeito? Ah, mas a tendência está de alta. Sim. Mas a tendência chegou fraca na região, porque tem duas velas vermelhas aqui, ó. O que faz a tendência chegar fraca na região. E aí essa vela veio, né? A nossa final de taxa única travou no pavio do doji e aí reverteu. No que essa vela vermelha reverteu, ela adentrou o comando. Ela reverteu entrando de novo, né, no comando, tá? O que eu vi aqui agora? Eu teria entrada para essa vela? Nesse caso, sim. Ah, mas o professor deve estar ficando doido, que ele falou que toda vela que rompe uma região tem que estar seguida de uma tendência. Tá, nesse caso não está seguido de uma tendência. Mas se não tem nada para ser buscado aqui para cima aqui de pavios, tá tudo travado, né? Então esse pavio do doji, o doji é um reset do preço, tá, pessoal? Daqui para frente tudo é novo, tá? Não que lá atrás a gente não vai operar quando o preço subir aqui e atingir os alvos lá atrás. Mas esse reset, esse doji é um reset, daqui para frente tudo é novo. Se o preço já resolveu reverter do doji aqui para baixo, tá? Então nós temos que observar o que? Até daqui dessa região, desta região aqui, ó, tá? Da reversão, voltando até aqui, tudo já foi preenchido. Esse pavio aqui já foi preenchido, então tende a descer. Sendo assim, não tem o que ser buscado no futuro do gráfico. Não tem nova alta, não tem pavios, não tem nada. Se não deixou pavio aqui, não deixou nova alta. Se não deixou pavio aqui, como uma projeção de alta, né? É uma confluência para a continuação do movimento. É uma confluência para a continuação do movimento, tá? Porque não tem nada lá para cima para ser buscado. Não tem. A última posição, o último posicionamento que foi buscado foi a ponta desse doji aqui, ó. Beleza? Então o preço reverteu, não deixou pavio para ser buscado e aí teria entrada aqui, ó, continuação do movimento, tá? Ficou meio arriscado, aqui eu tinha confluência para compra e para venda, porque veja bem, nós tínhamos aqui uma tendência de alta e nós temos aqui uma defesa de posicionamento, onde essa vela travou. Mas como não tinha nada lá para cima para ser buscado, né? Então, por isso que o preço desceu, mas eu ficaria de fora nessa entrada aqui, tá, pessoal? Mas eu teria confluência de acordo com o meu operacional, eu teria confluência para compra e para venda. Estamos a favor de uma tendência e de um travamento num posicionamento. Perfeito? E esta vela aqui, ela é vela de força, ó, porque ela está rompendo um comando. Ok? Então, essa vela vermelha travou numa vela de força, numa região de posicionamento, ela teria tudo para reverter a favor da tendência. Mas ela continuou o seu preço porque foi tudo preenchido aqui, ó. O preço veio buscar, aqui nessa região, veio buscar o que? O pavio do doji, resetou o preço, desceu. Não tem mais o que buscar lá porque não deixou pavio aqui e não deixou pavio aqui, o preço desceu. Simplesmente desceu, tá? Então, eu ficaria de fora, mas só para vocês ficarem espertos com essas análises aí, ok? Deixa eu dar uma olhadinha numa coisa aqui, pessoal. Tem um comando aqui que tá... vou fazer nesse aqui primeiro. Deixa eu ver o que... Ah! Muito bem, então agora sim nós podemos fazer uma entrada aqui, ó. Deixa eu ver esse aqui. Não, esse aqui ficou feio, né? Esse comando aqui não vai nos ajudar em nada, não. Deixa eu apagar algumas linhas aqui e vou reformular aqui, ó. Então nós temos dois comandos, esse e esse. Vou pegar o de baixo como exemplo, olha só. Comando de alta. Agora sim, pessoal, olha só. Essa vela aqui rompeu, não rompeu? Toda vela que rompe uma região, ela tem que estar seguida de uma tendência, ela tem que deixar um pavio para ser buscado, ela tem que romper 30% do corpo ou mais. Corpo e pavio, após o rompimento, não podem estar travados em nada lá no passado do gráfico. Aí, ó, é o preço tocar na região de abertura do comando
e continua o movimento de alta. Simples assim. É fácil? Não, mas é simples. É simples. Ok? Basta você colocar a sua mente para entender o seguinte: tem que estar a favor da tendência. Tem que estar a favor de uma tendência. Ok? Se não tiver a favor de uma tendência, pode complicar a sua análise. Beleza? Então, basicamente, esta foi a nossa aula. Se você estiver realmente interessado em aprender isso daqui e muito mais, né, nas minhas mentorias, eu tenho alguns modelos de mentorias. É só falar comigo aí no privado, né? O link está na descrição do vídeo e você vai falar direto comigo, tá? Eu não trabalho com outras pessoas, não. Você vai falar direto comigo. Eu tenho alguns modelos de mentorias e pelo menos um desses modelos pode fazer você sair do perde-ganha aí, tá ok? Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, tchau, tchau.